Nas ruas de terra de uma pequena cidade no interior da Bahia, vivia um cachorro. Ele não tinha nome. Era apenas mais uma sombra entre tantas outras. Seu pelo era opaco, manchado pela poeira e pela tristeza. Seus olhos, no entanto, guardavam uma luz diferente. Uma luz de esperança que teimava em não se apagar. Ele procurava comida no lixo. Ele buscava abrigo da chuva forte. Ele sentia o frio das noites sem um cobertor. A vida era uma luta diária. Cada dia era uma batalha pela sobrevivência, uma prova de resistência contra a indiferença do mundo. A comunidade ao redor seguia sua rotina. As pessoas passavam apressadas. Poucas notavam aquele ser pequeno e assustado. Para a maioria, ele era invisível. Uma parte da paisagem que ninguém escolheu olhar. Ele aprendeu a desviar dos carros. Aprendeu a se esconder de quem poderia lhe fazer mal. O medo era seu companheiro constante. Mas dentro daquele corpo frágil, havia uma alma forte. Uma alma que ansiava por um gesto de carinho, um toque gentil, uma palavra de afeto. Ele esperava, sem saber exatamente o que, por um milagre. Os dias se transformavam em semanas, e as semanas em meses. O cachorro via as famílias em suas casas, via as crianças brincando nos quintais. Ele observava de longe, com uma curiosidade que misturava desejo e receio. Ele se perguntava como seria ter um lugar para chamar de seu. Um lugar seguro, onde a fome e o medo não fossem os sentimentos dominantes. Ele sonhava com um prato de comida e uma mão amiga. Essa era a realidade de Bento antes de ele se tornar Bento. Um ser anônimo, esperando que alguém o visse de verdade. A solidão era uma ferida aberta. Ele se encolhia nos cantos, tentando se proteger não apenas do frio, mas também da dor de ser ignorado. Cada porta que se fechava era um lembrete de sua condição. Ele não pertencia a lugar nenhum. Sua existência era marcada pela falta. Falta de comida, de abrigo, de amor. No entanto, mesmo nas condições mais difíceis, ele nunca perdeu a doçura em seu olhar. Era como se, no fundo, ele soubesse que sua história não terminaria ali, naquelas ruas empoeiradas da Bahia. Ele estava apenas esperando o primeiro capítulo de sua verdadeira vida começar. Clara era professora. Ela ensinava as crianças a ler e escrever. Mas, mais do que isso, ela ensinava sobre a vida, sobre empatia, sobre cuidar uns dos outros. Em uma tarde, voltando da escola, ela viu o pequeno cachorro. Ele estava encolhido perto de um muro, tremendo. Seus olhos se encontraram. Naquele instante, Clara não viu apenas um animal abandonado. Ela viu uma alma pedindo ajuda. Uma vida que merecia uma chance. Ela se aproximou devagar, com o coração apertado. Falou com uma voz suave, para não assustá-lo. Foi um encontro de duas almas sensíveis. Ela o levou para casa. Deu-lhe um banho morno. A água levou embora a sujeira e pareceu levar também um pouco do medo. Deu-lhe comida. Ele comeu com uma vontade que revelava dias de fome. Depois, enrolado em uma manta macia, ele dormiu. Dormiu um sono profundo, como nunca havia dormido antes. Um sono de quem finalmente se sente seguro. Clara o observava e pensava no poder de um simples gesto. Ela decidiu que ele teria um nome que significasse bênção. Ela o chamou de Bento, e a partir daquele momento, a vida dos dois começou a mudar. Aos poucos, Bento foi se transformando. Seu pelo começou a brilhar. Seu corpo magro ganhou peso, mas a maior mudança aconteceu por dentro. O medo em seus olhos deu lugar a um brilho de alegria e confiança. Ele aprendeu o que era um lar. Aprendeu o que era receber carinho sem esperar nada em troca. Ele seguia Clara por todos os cantos da casa. Seu rabo abanava sem parar. Era a sua forma de dizer obrigado. Era a sua forma de mostrar o amor imenso que sentia. Bento descobriu a felicidade nos pequenos detalhes do dia a dia. Clara também se transformou.
Cuidar de Bento trouxe uma nova dimensão de alegria para sua vida. Ela descobriu uma capacidade de amar que não conhecia. A presença silenciosa e leal de Bento era um conforto constante. Ele a ensinou sobre resiliência, sobre a capacidade de perdoar as feridas do passado e abraçar o presente. A professora, que sempre ensinou, agora se via como aluna. Bento era seu mestre. Um mestre de 4 patas que ensinava sem palavras as lições mais importantes sobre amor, lealdade e a beleza de recomeçar. A transformação de Bento não ficou restrita às paredes da casa de Clara. Ele começou a acompanhá-la em seus passeios pelo bairro. Sua natureza dócil e gentil logo chamou a atenção. As pessoas que antes o ignoravam, agora paravam para acariciá-lo. Ele se tornou uma presença querida na comunidade, especialmente entre as crianças. Ele parecia ter um dom especial para se conectar com elas. Ele se aproximava com calma, deitava a cabeça em seus colos e deixava que elas o abraçassem. Bento era uma ponte de afeto. Na escola onde Clara trabalhava, havia muitas crianças vulneráveis. Crianças que enfrentavam desafios em casa. Crianças que eram tímidas e tinham dificuldade para se expressar. Uma dessas crianças era João, um menino quieto, que quase não falava. Ele se sentava no fundo da sala e parecia viver em seu próprio mundo. Clara tentou de várias formas se aproximar dele, mas sem sucesso. Um dia, ela levou Bento para uma atividade ao ar livre na escola. Foi um momento mágico. Bento, com sua intuição, foi direto até João. O menino, que sempre se afastava das pessoas, não se afastou de Bento. Ele olhou para o cachorro e, pela primeira vez em muito tempo, um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. Ele estendeu a mão e tocou o pelo macio de Bento. O cachorro lambeu sua mão. A partir daquele dia, uma amizade especial nasceu. João começou a falar, primeiro com Bento, contando-lhe seus segredos, depois com Clara e finalmente com os outros colegas. Bento conseguiu quebrar a barreira do silêncio que envolvia João. Ele ensinou a todos que a comunicação vai além das palavras. A história de João e Bento se espalhou. Outras crianças também encontraram em Bento um amigo e confidente. Ele se tornou o terapeuta não oficial da escola. Sua presença acalmava os ansiosos, trazia alegria aos tristes, ensinava sobre responsabilidade e cuidado. As crianças aprenderam com ele sobre superação. A história de como ele foi resgatado e se tornou um cachorro feliz era uma lição poderosa. Bento, o cachorro que um dia foi invisível, agora era o centro das atenções, espalhando amor e ensinando sobre a importância da empatia. Clara, orgulhosa de seu amigo, começou a compartilhar fotos e vídeos de Bento nas redes sociais. Ela contava sua história, mostrava suas interações com as crianças, falava sobre sua doçura e sua capacidade de transformar o ambiente ao seu redor. A história era simples, mas verdadeira, e tocou o coração de muitas pessoas. Rapidamente, o perfil de Bento começou a ganhar seguidores. Pessoas de todo o Brasil se encantaram com aquele cachorro baiano e sua jornada de superação. Ele se tornou um pequeno fenômeno na internet. As mensagens começaram a chegar. Eram convites. Escolas de outras cidades queriam conhecer Bento. ONGs de proteção animal queriam que ele fosse um embaixador da causa da adoção. Programas de televisão queriam contar sua história inspiradora. Clara percebeu que a missão de Bento era maior do que ela imaginava. Ele não estava ali apenas para mudar a vida dela ou das crianças do bairro. Ele tinha uma mensagem para o Brasil inteiro. Uma mensagem de amor, esperança e da importância de dar uma segunda chance. E assim, Clara e Bento pegaram a estrada. Eles viajaram pelo Brasil, de carro, de avião. Bento se adaptava a tudo com tranquilidade, como se ele realmente entendesse a importância de sua jornada. Em cada cidade que visitavam, eles eram recebidos com carinho.
Bento participava de eventos em escolas, lares de idosos e abrigos de animais. Ele levava sua alegria contagiante para todos os lugares. Sua simples presença era suficiente para iluminar o dia de alguém. Ele se tornou um embaixador de 4 patas, espalhando sua mensagem de bondade. Durante essas viagens, Clara e Bento conheceram muitas pessoas. Ouviram muitas histórias. Histórias de superação, como a de Bento. Histórias de pessoas que foram inspiradas por ele a adotar um animal de rua. Pessoas que, através de Bento, aprenderam a olhar o mundo com mais compaixão. Ele não era mais apenas o cachorro de Clara, ele era um símbolo de que o amor pode curar as feridas mais profundas. Juntos, Clara e Bento formaram uma dupla poderosa, mostrando que um pequeno gesto de bondade pode criar ondas de transformação. A história de Bento é uma lição sobre como enxergar o valor onde muitos só veem o abandono. Ele era um cachorro de rua, destinado a uma vida de sofrimento. Mas um olhar mudou tudo. O olhar de Clara. Ela não viu um problema, mas uma oportunidade. A oportunidade de salvar uma vida e, no processo, transformar a sua própria. Bento se tornou a prova viva do poder da empatia. Ele nos lembra que, dentro de cada ser que sofre, existe um potencial imenso para o amor e a alegria, esperando apenas por uma chance de florescer. Ele se tornou um símbolo de superação. Sua jornada, das ruas empoeiradas da Bahia para os corações de milhares de brasileiros, é uma fonte de inspiração. Bento nos ensina que não importa quão difícil seja o começo, o futuro pode ser brilhante. Ele superou o medo, a fome e a solidão. E, em vez de se tornar um animal amargo, ele se tornou uma fonte inesgotável de carinho. Sua resiliência é um espelho para nossas próprias lutas. Ele nos mostra que é possível curar as feridas e usar nossas experiências para ajudar os outros. A relação entre Clara e Bento é o coração desta história. É uma relação de gratidão mútua. Clara é grata por ter encontrado Bento, que encheu seus dias de propósito e alegria. Bento, com sua lealdade infinita, demonstra sua gratidão em cada abanar de rabo, em cada olhar carinhoso. Eles se salvaram. Clara deu a Bento um lar, e Bento deu a Clara uma nova maneira de ver o mundo. A professora aprendeu com seu aluno de 4 patas que o amor é a maior força de transformação que existe. Um amor que não precisa de palavras para ser compreendido. Hoje, a missão de Bento continua. Ele e Clara seguem espalhando sua mensagem. Seja através de uma postagem nas redes sociais, de uma visita a uma escola, ou de um simples passeio no parque, Bento continua a tocar vidas. Ele é um lembrete constante de que todos nós temos o poder de fazer a diferença. Basta um gesto, um olhar, uma mão estendida. A história de Bento não é apenas a história de um cachorro. É a história de todos nós. É um convite para sermos mais como Clara. E para vermos os Bentos que cruzam nosso caminho todos os dias.